10 tipos de fobia mais comuns. Conforme a ciência, fobia é um tipo de conturbação psicológica. Segundo o dicionário, fobia é um temor exagerado. O indivíduo sente repulsa, um temor constante e incontrolável de uma determinada situação. Seu comportamento não afeta as outras pessoas de uma certa forma, somente a si próprio. Esse problema pode ser ocasionado por um trauma ou por outra situação sem um motivo aparente. Estima-se que 20% em média da população mundial sofra de algum tipo de fobia. Os sintomas variam e os tipos mais comuns são taquicardia, boca seca, tremores, dificuldade para respirar e ansiedade. Neste vídeo, você vai saber 10 tipos de fobias mais comuns e, no final, algumas frases de reflexão. Você está no canal Motivação com Didática. Nos casos mais graves, a fobia pode levar ao isolamento social, dependência química, transtornos de pânico, transtornos de ansiedade e depressão. Dessa forma, é muito importante saber reconhecer diferentes tipos de fobias. Primeiro, claustrofobia. A claustrofobia é uma fobia exagerada, irracional ou medo de espaços fechados ou com má circulação de ar, que pode ser causada por elevadores, espaços pequenos, transportes públicos ou mesmo roupas muito apertadas. Segundo, agorafobia. Agorafobia é um transtorno pelo qual a pessoa fica ansiosa em lugares desconhecidos ou sente que não tem controle sobre a situação. Ao contrário de outras fobias, esse medo pode ocorrer tanto em espaços abertos quanto em espaços pequenos. Além disso, a pessoa começa a sofrer antes mesmo de ocorrer qualquer evento, como medo de passar vergonha ou não saber como se comportar na frente de outras pessoas. Terceiro, aracnofobia. A aracnofobia é caracterizada por um medo extremo de aranhas e outros aracnídeos de 8 patas, como escorpiões, por exemplo. Embora a aracnofobia seja uma das fobias específicas mais populares, nem todas as pessoas que não gostam de aranhas têm essa fobia. Trata-se de um medo irracional de aranhas, trazendo uma extrema ansiedade, reduzindo significantemente a qualidade de vida. 4. Zoofobia. A zoofobia é uma forma de fobia, um medo irracional de animais, ou seja, um medo de animais que ocorre mesmo quando o indivíduo não está em estado real de perigo. O nível da fobia está diretamente relacionado às características do animal, desde o tamanho até a sua agressividade. 5. Nictofobia. Nictofobia é o nome dado a quem tem um medo irracional do escuro. Isso faz com que a pessoa sinta vários sintomas em seu corpo, até mesmo só de pensar, prevendo na possibilidade do que poderia acontecer se o ambiente estiver escurecido. Esse medo irracional não é apenas do ato de desligar as luzes, mas se estende a qualquer tipo de escuridão, como a noite, fechar os olhos ou situações que possam se assemelhar a isso. 6. Acrofobia. Acrofobia é um medo irracional de altura. Claro que nem toda situação de medo de altura pode ser caracterizada como acrofobia. Essa fobia ocorre quando uma pessoa está em lugares altos, onde mesmo não havendo perigo, a pessoa entra em pânico, seu coração bate mais rápido e seus músculos se contraem. 7. Glossofobia. A glossofobia é o medo de falar em público, um distúrbio vivenciado por grande parte da população, inclusive. Esse medo pode aparecer em qualquer situação em que uma pessoa tenha que apresentar seus pensamentos, opiniões e pesquisas em público. A pessoa sofre
com transtorno psicológico e físico que a impede de falar corretamente. Eles variam de pessoa para pessoa. 8º, hematofobia. Hematofobia ou hemofobia é o nome de uma patologia psicológica que ocorre em pessoas que têm um medo exagerado e irracional de ver sangue. Os sintomas mais comuns são desmaios, náuseas, tonturas, calafrios e falta de ar. No entanto, esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, dependendo do grau do distúrbio. 9º, tanatofobia. A tanatofobia é definida como um medo extremo da morte. Mesmo estando plenamente consciente de que todos morrerão em algum momento, muitas pessoas ainda acham a ideia inconcebível. 10º, aerofobia. A aerofobia, também conhecida como aviofobia, é o medo de voar, seja de helicóptero, avião ou outro veículo voador. Um medo claro, persistente e excessivo que ocorre quando uma pessoa se depara com a perspectiva de viajar de avião. Cuidar da saúde mental é essencial para poder trabalhar, aprender a interagir com os outros e consigo mesmo de forma muito mais saudável, equilibrada e produtiva. Portanto, não adie. Se você achar que algum transtorno está atrapalhando a sua vida diária, procure ajuda. Cuide-se.